E aí, pessoal, estou aqui hoje para falar de um assunto que está bombando, né, nas redes sociais, a respeito do Rodrigo Hilbert e essa suposta noção de homão da porra pelas atividades que ele pratica, né, além de ser um cara ainda muito bonito, também pratica várias atividades, cozinha, conserta isso e faz aquilo, e isso gerou muitas brincadeiras na internet no sentido de dizer alguém tem que parar esse cara. Algumas brincadeiras até bastante engraçadas, mas com um pano de fundo bem interessante para ser analisado no aspecto da nossa cultura, né? Ou seja, ele é um cara que realiza certas atividades que nós não percebemos mais os homens da nossa sociedade fazendo. Por isso gera até um certo estranhamento por ele praticar tanta coisa e ainda é um frenesi, né, das mulheres no sentido de dizer, olha, seria o tipo ideal de homem, né, que faz todo tipo de coisa, realiza trabalhos manuais, braçais e ainda tem uma certa sensibilidade para as atividades de casa, eu trato com os filhos e tudo mais. E essa ideia de alguém tem que parar ele, né? Por mais que tenha algumas piadinhas engraçadas, alguns memes bem interessantes, revela um lado da nossa sociedade que, como eu posso dizer, revela aquilo de pior, vamos dizer assim, que nós temos nos nossos homens atuais. Muito se fala, né, da nossa geração, muito fraca, muito isso, mas eu sinceramente acredito que muitas dessas pessoas que criticam os homens de hoje por terem se tornado mais sensíveis, menos resistentes a determinadas coisas e que palavras machucam, esses caras se acham, né, os homens de verdade, quando na verdade eles realizam o que eles acusam as feministas de fazerem, que é o tal do vitimismo. Por que eu falo isso? Eu tive o privilégio de conviver com homens, né, e pessoas em geral, né, de duas gerações acima da minha, meus avós, outras pessoas que servem, né, na idade para serem meus avós, e você percebe que a conversa que elas têm é no sentido de que elas faziam essas atividades todas, né? A pessoa trabalhava numa determinada atividade, mas ela também, quando precisava, ela consertava o carro, a casa ela fez com as próprias mãos, ou então chamou um pedreiro e ela serviu de servente porque não tinha muito dinheiro e ela mesma se propôs a fazer determinadas atividades ali, seja assentar um piso, fazer parte elétrica ou hidráulica. Então você percebe que era uma geração mais proativa e também mais multifuncional. Se hoje em dia nós temos uma capacitação no sentido de funilar a percepção das pessoas, eu me dedico só a essa atividade, a especialização traz certos pontos positivos que são bem interessantes, a pessoa sabe muito mais a respeito daquilo, mas em compensação ela não sabe nada a respeito das outras coisas. Então se tornam pessoas muito limitadas. Tudo que ela precisa e que não é do campo de atuação dela, que ela se preparou para fazer, ela depende de um terceiro para vir realizar para ela. E nisso até as simples tarefas de casa acabam sendo terceirizadas, né? Aquilo que os meus pais, meus avós faziam, as pessoas da minha idade não conseguem fazer, né? Não sabe fazer um reparo simples, né? Parafusar um parafuso na parede para uma determinada coisa, não sabe trocar o botijão de gás, né? Tarefas muito leves, muito tranquilas, mas que você percebe que muita gente não domina e não se dispõe a fazer. Mas esses mesmos homens que deixaram de exercer essas atividades, não só isso por causa da especialização, mas também passaram a dividir as atividades que eram específicas deles com as mulheres, como por exemplo trazer o sustento da casa. O cara, ele trabalhava, ele era a única pessoa a trazer dinheiro para dentro de casa. Hoje em dia eu vejo amigos meus conhecidos dizendo, olha, até para namorar você já tem que pensar a longo prazo, né? Se a menina não trabalhar, não tiver perspectiva disso, não estiver estudando, você já fica meio com o pé atrás, porque não dá para
estabelecer uma relação com uma pessoa assim, porque no futuro, caso a coisa engrene, você precisa que os dois trabalhem, porque não dá para viver do salário de um só, para você sustentar mais um, é muito complicado, e realmente né? A sociedade, ela é muito cara de se viver. Tudo que você precisa, se você queira ter um pouco mais de conforto, você necessita, né, de uma renda extra, e essa renda acaba vindo pelo trabalho do outro. Porém, você percebe que os homens passaram a compartilhar os deveres deles com as mulheres, mas eles não compartilham dos deveres das mulheres, que ainda são exclusivos dela, principalmente os trabalhos de dentro de casa. Você vai perceber que hoje em dia muitas vezes as mulheres trazem mais dinheiro para dentro de casa que o marido, mas quando você olha dentro de casa, a maioria dos casais que eu conheço, o homem chega em casa e ele acha que ele está cansado, que o trabalho dele é mais desgastante, ele vai assistir televisão, vai resolver alguma outra coisa que é do interesse dele, enquanto a mulher cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela faz a comida, que é ainda colocado como uma obrigação dela. E nesse aspecto, né, a gente percebe muito homem, principalmente os da minha idade, com um papinho que eu acho muito vitimista também, que é de, as mulheres querem mais direito, mas não querem compartilhar os deveres, né? Por que elas não existe o serviço militar obrigatório para as mulheres? Por que elas não vão carregar saco de cimento? Em primeiro lugar, o serviço militar obrigatório, meia dúzia dos que eu conheço, né, estão satisfeitos em ter sido chamados para fazer. Eu conheço pessoas que mentiram, que tinham doenças, que eram usuários de drogas até, para não fazer, para não serem escolhidos para prestar o serviço militar, e outros que foram lá ou passaram mal, ou ficaram chorando durante o período que passaram ali, 6 meses, 1 ano. Então, e o fato de carregar saco de cimento também, poucas pessoas se dispõem a fazer isso. É um trabalho, na maioria das vezes, para quem não tem outra opção. E no caso também, já que é para dividir as tarefas, tudo bem, a gente poderia até pensar em dividir essas tarefas com as mulheres, não acho que elas seriam tão afetadas com isso. Em primeiro lugar, já que a gente vai colocar as mulheres para carregar o saco de cimento e para prestar o serviço militar obrigatório, vamos lá então, vamos colocar, no caso em que o cara, nos raros casos, né, já que a minoria faz isso, que o homem carrega saco de cimento, ele teria o direito de propor que as mulheres, né, que se relacionassem com ele também fizessem a mesma coisa. E o cara, né, aquele que foi escolhido para o serviço militar, teria o direito de também exigir que a mulher tivesse prestado esse serviço. Beleza, então ele prestou serviço militar 6 meses, 1 ano, 2 anos, que seja. A mulher seria também, vamos dizer assim, obrigada a prestar esse mesmo período. Agora, em contrapartida, o homem também dividiria os afazeres que são destinados às mulheres, os deveres que elas têm. Então vamos fazer o seguinte, né? As mulheres assumem essa parte do serviço militar e do carregar o cimento, e os homens se propõem a, desde os 9, 10 anos de idade, que é a idade que as meninas são iniciadas, a fazer os trabalhos de casa, a começar a lavar a louça, a não ter as regalias que eles costumam ter e ajudar elas também nessas tarefas. Se acusam as mulheres de ter 3 meses de licença maternidade e o homem não tem esse benefício. Poxa, isso é óbvio por que disso. Primeiro, que a mulher está com o corpo precisando voltar ao normal, precisando cicatrizar, que não é o caso do homem, então ela necessita de um tempo maior. Os homens, duvido que se eles tivessem esses 3, 6 meses aí para poder ficar à disposição dos trabalhos de casa, duvido que eles ajudariam a mulher por mais de 1 semana, né? E não pensariam em outras atividades aí, como por exemplo ir para um churrasco com os amigos ou futebol, em vez de cuidar das tarefas de casa, né? Se os homens se propusessem a isso, eu acho até que seriam bem úteis dentro de casa, mas a maioria que eu conheço não faria isso, né? Quem é que está disposto a acordar 3, 4 vezes de madrugada para trocar fralda suja, com criança chorando, para dar banho, para ver se a criança está com febre, para dar o remédio, para se mobilizar, para levantar de madrugada e às vezes até ir procurar um atendimento médico, né? Eu duvido
que os homens quisessem trocar essas atividades. Então, eu volto naquela palavra já que é muito batida, mas é o vitimismo. Você percebe que os homens querem dividir mais ainda as tarefas que eles já abriram mão há muito tempo, as poucas que sobraram para eles e que são destinadas simplesmente a quem não tem muita opção, porque carregar saco de cimento é destinado a quem tem pouca escolaridade, e as mulheres se dispõem a estudar mais do que os homens, né, mesmo ainda com o salário mais baixo, e a gente percebe que os homens não querem ter os mesmos deveres, mas eles querem ter ainda mais direito do que eles já têm sobre as mulheres, e quer que elas continuem compartilhando os deveres que, em princípio, eram deles, e agora eles estão delegando cada vez mais. Então a gente tem uma geração masculina muito fraca, muito frágil, muito vitimista, que não quer assumir responsabilidades e quer delegar cada vez mais as responsabilidades que tem com as mulheres, achando que ainda é pouco.